Hoje é sexta-feira, 24 de maio de 2019. Vários assuntos importantes para tratar quando o Zezé e eu estamos juntinhos assim, é porque a gente tem convidado no estúdio, viu? Para organizar as câmeras aqui no estúdio, a gente tem um convidado que vai ser apresentado daqui a pouquinho. Você que está aí acompanhando pelas redes sociais, pelo facebook.com/bandcampinas, mande uma mensagem para a gente e também pode entrar em contato através do WhatsApp. O número está na sua tela também, é o 991969255. Rose Guglielminetti também conosco. Boa tarde, Rose. Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos. Nosso convidado é o deputado federal Alexis Fontaine, do Partido Novo. Deputado, obrigado por ter aceito o nosso convite. Uma boa tarde para o senhor. Boa tarde, Zezé. Boa tarde, Rose. Boa tarde, Sena. E boa tarde aos ouvintes da Band. Muito bem. Bom, a gente tem uma série de questões aqui envolvendo assuntos, né, do dia, mas a gente quer começar com a reforma tributária, que o senhor é o provável relator, né, da Comissão Especial na Câmara, a reforma que foi aprovada recentemente na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, e a gente queria saber aí, né, porque existe uma discussão de que agora vai o Brasil, tanto com a reforma da Previdência quanto a reforma tributária. O senhor, com relação à reforma tributária, está otimista? Eu estou otimista, mas tem uma questão assim, talvez mais importante, é inadiável, não tem mais como adiar essa questão. A proposta colocada é muito bem construída pelo grupo do CECIF, que é um grupo formado por pessoas da GV e outras pessoas, mentes brilhantes no mercado aqui de reforma tributária, de assuntos tributários. Então, é uma base boa para poder. E o fato de ter passado tão bem na CCJ mostra, porque todos os partidos votaram a favor, só o pessoal que foi contra, mas ele foi contra porque ele queria inverter a pauta, né? Passar a Previdência na frente tributária. Diferente a isso, então mostra que existe terreno fértil para fazer essa reforma. José. Bom, em relação à reforma tributária, é uma reforma de iniciativa do próprio Congresso, né? E que, em tese, a equipe do governo estaria também preparando um projeto para apresentar. Houve anuência, houve acordo com o ministro Paulo Guedes para que a reforma da Câmara começasse a tramitar e depois fosse feito aí emendas. Como é que foi essa negociação? Porque o que a gente sabe é que estaria também o Marco Cintra trabalhando num projeto do governo. É verdade, mas houve essa iniciativa da Câmara para poder lançar essa proposta, que foi acelerada até para ter o protagonismo. O governo foi convidado a fazer a sua proposta, apresentar a sua proposta, quer dizer, portas abertas, mas ele não está tomando essa iniciativa, apesar de que o governo faria uma reforma, principalmente nos tributos federais, que é PIS, COFINS e o IPI, isso, que já é um problema para as grandes empresas que estão no lucro real. Isso é um belo problema que podia já ser resolvido, mas para quem está no lucro presumido ou no simples, essa reforma federal não teria o menor efeito. Tá. Em relação, então, a esse projeto que é do Bernardo Api, o que muda? Assim, há um acordo. A gente sabe que uma das questões que os projetos de reforma tributária tentam resolver é essa guerra fiscal entre municípios, entre estados. Isso daí, e sinceramente, é uma pouca vergonha. Deputado, vai tratar desses assuntos? Do que vai tratar a reforma? Então, essa reforma, diferente das outras, ela fica focada nos tributos que estão envolvidos no consumo. Então, PIS, COFINS, IPI, ICMS e ISS. Seja consumo de produtos ou serviços. Tá. E realmente é onde estão os maiores contenciosos, as maiores brigas entre estados, como você bem falou, de guerras fiscais, e mesmo entre municípios e estados. Veja, tem, por exemplo, tributação sobre rastreamento de caminhões. A vida inteira as empresas pagaram o ISS porque entendiam que estavam prestando um serviço. Chegou o Estado, fez uma interpretação diferente e aplicou multas pesadíssimas nas empresas de rastreamento. Elas já pagavam tributo. Agora fica naquele jogo entre estados e municípios, e aí tem uma frase que eu uso muito na reforma que diz o seguinte: em briga de elefante, quem apanha é a grama. Ou seja, em briga entre entes, municípios e estados, quem apanha é o pagador de impostos.
e nós não podemos mais suportar. Mas essa reforma, ela é específica para a área de consumo. Então, vou mexer nesses 5 tributos e não vou ficar mexendo em IR, em IPTU, IPVA. Esses outros tributos não estão contemplados nessa reforma e tem que focar, senão não sai nada. Agora, o presidente da Receita, ele disse que ele gostaria de ampliar, se for utilizar esse projeto que vocês estão debatendo na Câmara, de incluir, sim, o debate sobre o IR, por exemplo. Então, a primeira pergunta é se é possível trazer para dentro desse projeto as sugestões do governo. Segunda coisa, esse projeto que vocês estão debatendo lá na Câmara, ele prevê um tempo de aplicação dessa lei se for aprovada. 10 anos no caso do governo federal e 50 anos para estados e municípios. Não é tempo demais, 50 anos para estados e municípios, porque aí essa lei não ficaria invalidada, porque eu fico imaginando 50 anos para você implementar uma lei que se for aprovada esse ano. Bom, então vamos por partes. Essa questão do IR, de colocar na discussão, é uma discussão que se diz muito, e é a verdade, que se tributa demais o consumo no Brasil e pouco a renda. Então eles queriam aliviar o consumo e jogar mais para a renda. Mas quando a gente começa a ampliar essas discussões, a gente já começa com outras brigas. Na questão da transição de 10 anos ou 50 anos, o que tem que ser entendido é o seguinte: hoje os tributos são pagos na origem e não no destino. Isso é uma excrescência brasileira. Em qualquer lugar do mundo, com impostos de valor agregado, é pago no destino. Ou seja, quem consome é que vai ter o estado, o município, que vai ter o tributo. O desenvolvimento daquela região. Hoje, São Paulo, que produz mais, tem mais imposto do que Pernambuco, que consome produtos do estado de São Paulo. Então, o tal sistema, ele concentra ainda mais os desenvolvimentos regionais. A gente quer descentralizar, sem ficar usando o que é usado hoje, esses programas de desenvolvimentos regionais. Aí cria uma Zona Franca de Manaus, cria uma Zona Franca lá em Goiás para produtos farmacêuticos e começa a criar esses núcleos que são decisões de investimentos não baseados no consumo em mercado, mas sim em incentivos fiscais. Sim. Por que a transição tem que ser de 50 anos? Porque a gente tem que garantir que nenhum estado, município, tenha perdas nesse processo. Nós temos que trabalhar isso com a economia. Mas isso não dá impacto nenhum para o pagador de imposto. Ele não enxerga isso. Isso acontece dentro de um algoritmo que vai ser criado para poder fazer a distribuição. E os 10 anos, aí sim, que envolve o consumidor em geral, na verdade, não é tanto o consumidor, ele afeta muito mais quem está na cadeia produtiva, né? As mas fábricas. Mas afeta preço, né? Por quê? Porque tem muita gente que fez investimentos no meio de algum estado, de algum lugar distante, baseado no incentivo fiscal, e ele precisa depreciar isso. Todo mundo gostaria que fosse uma transição muito mais curta. E isso vai ser discutido na comissão especial. O que nós podemos fazer? Eventualmente, as novas empresas entrantes já entram no sistema já atual? Perigoso, porque isso acabaria gerando uma vantagem competitiva em que as que já estão instaladas. Veja, fazer reforma tributária é como trocar a turbina do avião em pleno voo. Não dá para parar e começar. Muitas reformas que foram apresentadas eram mágicas, do tipo assim, vira a chave, amanhã é outro dia. Não dá para fazer isso. Nós temos que respeitar tudo que já está em funcionamento. O Brasil é uma da 8ª economia do mundo, gente. Nós não podemos brincar com o sistema tributário dessa forma. Em relação ao tempo, ao período, você acha que... 20 anos não são 50, suficientes? 50 20 anos, por exemplo? Isso é uma questão de estados e municípios, viu? Pode ser feito menos tempo, isso não vai afetar ninguém. Isso é uma garantia de que essa transição seja absorvida até para aqueles estados que talvez vão ter perdas. Tem alguns estados que vão perder. O estado de São Paulo, por exemplo, seria um que perderia com essa nova reforma. Mas se a gente fizer um período longo e com a proposta que, de fato, nós vamos ter um crescimento econômico muito melhor, porque o sistema tributário vai permitir com que as pessoas produzam e possam empreender muito mais, você acaba compensando isso no tempo. Pode ser menos tempo. Isso é uma proposta. Vai ser discutido. Bom, deputado, nós tivemos hoje de manhã uma entrevista com o ministro Paulo Guedes, em que ele estava bem desesperado, dizendo, inclusive, que a reforma da Previdência é de tal maneira necessária que, se não sair nada, em 1 ano e meio a gente está na roça
mesmo. E ele disse também que mesmo uma reforma que, por exemplo, economize menos de 800 bilhões ou 800 bilhões aí ao longo de 10 anos, isso daí vai só fazer cócegas. Ele falou que vai embora, né? Ele falou que vai embora. Pega o avião e dá no pé. A gente sabe, não vamos repetir aqui a história que a gente fala todo dia da dificuldade de articulação do governo, que isso aí é incontestável. Mas o Congresso deixaria a gente ir para o buraco dessa maneira, ainda que continue o governo com essa incapacidade de articular? De forma alguma. Rodrigo Maia é uma pessoa extremamente responsável, tem muitos congressistas que são a maioria, que são irresponsáveis. Nós não vamos deixar que ninguém afunde o navio Brasil. A Previdência é um grande iceberg, nós estamos vendo ela, de forma responsável estamos enxergando. Até a esquerda já reconheceu que no começo eles estavam negando, e aí nós começamos a chamar eles de irresponsáveis, porque é quase que uma oposição desonesta que está querendo afundar para poder, quanto pior, melhor. Mas o Congresso tem uma maioria que é responsável e vai fazer acontecer essas reformas. As reformas passam, eu não tenho a menor dúvida sobre isso. Mas temos que mexer no BPC, temos que mexer no rural. O próprio Partido Novo já está com propostas de emendas que já resolve o problema do PPC. Porque se o PPC atual todo mundo gosta e a proposta do governo todo mundo reclama, nós estamos com uma emenda que é optativo. Opta quem quer por qual dos sistemas ele quiser. Resolveu o problema. E aí nós vamos ver de fato o que a população quer. Se quer receber R$400 antes ou se vai querer esperar atingir os 65 para pegar o integral, que é o sistema hoje. Então tem opções. As emendas estão aí para apresentar. Nós já estão sendo apresentadas. Sim. Foi estendido aí o prazo para o dia 30, né? O presidente da Câmara estendeu. Essas emendas descaracterizam muito, o senhor já tem uma ideia? Assim, eu sei que a história do senhor é o tributário, mas eu imagino que todo mundo esteja de olho no que está acontecendo lá na comissão especial também. Olha, a emenda está livre, né? Você pode botar a emenda que você quiser. Isso, conseguiu as assinaturas, se apresenta. Isso não quer dizer que vão ser acatadas. Tá. Várias emendas vêm para nós que são realmente sem pé nem cabeça. Cada categoria quer a sua aposentadoria especial. Parece aposentadoria especial até de caçador de tatu. 69% das aposentadorias dos funcionários do Rio de Janeiro são especiais. Pois é. O senhor acha que quando chegar essas emendas, porque normalmente quando chegam as emendas a gente tem um representante do governo que é o sujeito que faz o mapeamento, a análise, negocia, isso é possível, isso triagem, não é, né? A triagem. O senhor acha que o Rodrigo Maia vai assumir esse papel, vai caber a ele, não a um representante do governo, em razão justamente dessa guerra de doidos que a gente está vendo no Planalto? Boa pergunta, Planalto Rosa. No Congresso. Boa pergunta. Eu acho que ele vai delegar isso para algumas pessoas, mas o Rodrigo Maia, nós temos que entender, ele tem aquilo na mão. Ele sabe acelerar ou ficar mais lento para poder, de forma responsável, acontecer. Somos todos brasileiros, estamos no Brasil, ninguém quer que o Brasil dê errado. Não é possível que tenha alguma alma doente nesse sentido. Então, eu acredito que ele vai, talvez, pegar... Eu não sei porque eu não conversei com ele sobre esse assunto, mas eu entendo que ele tem pessoas que talvez ele tenha mais confiança, faz uma boa triagem, aquelas coisas que são barbaridades ou aqueles pedidos absurdos de pessoas que querem mais privilégios, com certeza não vão passar. Não é uma reforma que vai atender nenhum privilégio. Bom, eu terminando aqui da minha parte, tadinho do Senna, não falou nada. Não, sem problema, vamos embora. Deputado, em relação... Nós temos alguns ministros histriônicos aí do governo. Um deles é do Novo, Ricardo Salles, que, meu Deus, a sensação que a gente tem é que onde ele vai é para espalhar cinza. A gente não viu o que ele produziu ainda, a não ser diáspora, polêmica, discórdia, ele vai para frente, vai para trás. E ele é do Novo. O Novo não se sente incomodado com a atuação desse ministro? Se sente. Existem muitas pessoas que criticam ele. E aí eles começam a criticar o partido, que tem que tomar uma atitude, que tem que, eventualmente, te expulsar ele do partido. Existe de tudo, porque os filiados do Partido Novo são extremamente ativos nas redes sociais, então eles estão o tempo todo com atenção. Agora, nós temos que lembrar que não foi uma indicação do Partido Novo. O Ricardo já era alguém dessa área, né? Ele foi secretário do Meio Ambiente no estado de São Paulo, onde ele fez um trabalho que, inclusive, até tem o Ministério Público com uma ação contra ele, mas quando você escuta a explicação
dele é uma explicação que tem sentido. Agora, ele tem essa característica mesmo, tem uma personalidade forte, é uma pessoa muito decidida no que ele faz. Estou vendo também o que ele está apresentando. Difícil saber se é esse estilo que ele vai conseguir atingir mais resultados. O meio ambiente, que era o ministério que ele assumiu, era um ministério que tem pautas extremamente ideológicas. Estava, vamos dizer, com muita gente lá com aquela ideia de que não se mexe em nada para preservar absolutamente tudo. E a ideia do Ricardo não, vamos fazer um desenvolvimento bem feito para que a gente possa também tirar proveito dos recursos e do meio ambiente, mas com preservação. Veja, eu sempre falo que a pior coisa para o meio ambiente é a miséria. Porque na miséria você destrói, polui e faz tudo. Quando você olha para a Serra Pelado, que era, né, naqueles livros do Sebastião Salgado, a gente percebe que é a miséria que destrói o meio ambiente. Quando você põe uma indústria, ela fica responsável e começa a ter que responder por tudo aquilo que faz, e obviamente aí passa a ideia da Vale do Rio Doce, mas a Vale é um mau exemplo, porque muitas outras fazem exploração, por exemplo, de ouro ou de petróleo, extremamente limpas, né, com o menor impacto possível no meio ambiente. Uhum. O governo dos Estados Unidos cumpriu a promessa lá de mexer os pauzinhos e facilitar a entrada do Brasil na OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. O que é importante para o Brasil? É importante para ele mesmo entrar na OCDE? Olha, Lucena, se bem que o caminho é longo, né? Estão dando os primeiros passos, mas o caminho é longo. E eu acho que faz sentido sim, porque, de novo, o Brasil é a 8ª economia do mundo, é um país democrático, atende aos requisitos. Eles querem estar inseridos nesse meio. Tem questões diplomáticas aí e talvez de comerciais que eu desconheço. Eu não conheço com profundidade aí por que ele migrou. Mas eu entendo que é o caminho mais correto para a gente estar junto com as grandes economias. Mas eu não vou poder ter os detalhes claros sobre isso porque não é uma matéria principal. Deputado, houve um debate em torno aí da tua bancada em razão do auxílio moradia, que o Novo sempre, durante a campanha, disse que que os deputados eleitos não deveriam utilizar essa verba, e o senhor acabou utilizando, né? Qual é a justificativa? Há algum conflito em relação a essa orientação do partido? Há um conflito, sim, nas redes sociais, estou sendo muito cobrado, mas a história não é bem essa. O fato é que em nenhum momento havia esse item auxílio moradia destacado. Quando a gente passa pelo processo seletivo no Partido Novo, a gente assina um termo. Nesse termo a gente se compromete com uma série de coisas, não aumentar impostos, reduzir verba de gabinete, respeito ao dinheiro público, tem uma série de... E na entrevista que é feita, né, que a gente faz uma entrevista, eu falei que abriria a mão desses privilégios. Perguntaram, você está de acordo em abrir mão dos privilégios? Sim, com exceção, se é que pode chamar auxílio moradia de privilégio, porque senão chamaria privilégio moradia e não auxílio. Eu falei, vou ter que pegar o auxílio moradia e passagens aéreas, porque eu tenho uma família constituída em Campinas, eu não sou deputado, eu estou deputado, portanto não é uma profissão, eu estou passando um período da minha vida, e vou ter despesas adicionais que eu entendo que são ressarcidas ou que têm que ser compensadas. O fato é, diferentemente dos outros deputados federais, eu tenho uma família com 3 filhos grandes, 2 fazendo faculdade em São Paulo, tenho despesas que são maiores do que os meus outros parceiros, boa parte da bancada são de solteiros, e por dessa forma eu justifiquei o auxílio moradia. Qual foi o problema estridente que aconteceu depois? Quase no final desse processo seletivo apareceu um novo termo, onde sim havia destacado o auxílio moradia. Nenhum deputado praticamente assinou aquilo, porque a gente achou que mudar as regras do jogo no meio do jogo não era certo. Já tínhamos assinado um contrato, portanto aquilo não foi exigido. O que acontece é que o João Amoedo tinha como um discurso de campanha, e não um valor do Novo, o auxílio moradia. Os valores do Novo em nenhum momento estão dizendo que você tem que abrir mão de absolutamente tudo. E a minha luta hoje dentro do Partido Novo é que a gente deixe portas abertas para que a gente possa ter variedade, diversidade, representatividade na população brasileira. Porque as regras ficaram tão rígidas em função de um discurso que daqui a pouco nós vamos estar restringindo o acesso às pessoas ao Partido Novo para serem eleitas.
E nós temos que ter representatividade. O Partido Novo não pega fundo partidário, o Partido Novo não pega fundo de campanha, o Partido Novo não tem, doação de pessoas jurídicas, que não pode mesmo. O Partido Novo não tem um programa do tipo Renova BR, RAPS, e depois de eleito tem que abrir mão do auxílio moradia, auxílio mudança, seguro, plano de saúde, que a gente tem que abrir mão do plano de saúde, a aposentadoria é coerente mesmo, e ainda vai morar na cidade mais cara do Brasil, uma das mais. Eu acho que nós estamos deixando esse partido só para milionários. Eu tenho condição, tenho uma boa condição, mas eu não estou lutando só por mim, não. Estou lutando por um partido em que a gente tenha diversidade. Deixa eu perguntar uma outra coisa antes de terminar. O nosso tempo está esgotando, mas a Rose está louca para perguntar da política campineira. Pois é. Vamos lá, Rose. Nós estamos sabendo que o Novo está meio que rondando aí, tentando prospectar alguns candidatos, alguns nomes, para poder lançar a candidatura aqui em Campinas. Isso é real? Como que está essa prospecção? Campinas é uma prospecção, na verdade. É uma prospecção, mas é o seguinte, Campinas é uma cidade importantíssima, sempre foi a quarta, quinta cidade mais importante para o Partido Novo, porque nós começamos aqui, Gustavo Ramos, Gabriel Bescarim, uma série de pessoas, quando nós começamos o partido, antes mesmo dele existir. Temos excelentes candidatos a vereador, mas pela regra do Novo nós precisamos ter um candidato a prefeito. E aí eu não sou candidato, não sou por estatuto e porque também não quero ser. E quem que nós vamos procurar? Então nós estamos procurando no mercado, algumas pessoas vieram conversar com nós, mas toda a conversa ela começa da seguinte forma, até vou falar uma coisa engraçada, mas é verdade. Eu convenço de tudo para a pessoa não ser. Por quê? Porque, não, por causa dessas questões que o partido tem. Não vai ter fundo, não vai ter conferência de imprensa, coletiva de imprensa, não vai ter nada. Ele tem que passar num processo seletivo como qualquer um. E muitos desses candidatos, eles talvez sejam recusados pelo processo seletivo. E aí? Eles vão falar assim, como? Eu já sou isso, eu já sou aquilo, eu já fui isso, e o Partido Novo me recusou. Então é bom que a gente deixe bem claras as regras do Partido Novo, que o Partido Novo não vai ter dinheiro. Muitos vêm de outros partidos que dão um suporte para eles e que o Partido Novo não vai dar. É a regra do Novo, tá certo? Tá. Portanto, nós, dessa forma, também não posso privilegiar, sou mais amigo desse do que aquele. As regras estão claras. Vem quem achar que, de fato... Então, neste caso, vocês vão acabar procurando empresário que tenha condições de financiar a campanha. Se autofinanciar, Que é a minha briga. Porque eu acho que são boas pessoas também. Eu acho que um Zema, que a gente gostaria de ter em Campinas, pelo fato de ele viver a realidade que é. Quem seria o Zema de Campinas? Não posso falar. Bom, mas o fato é que vai ter candidato próprio. É isso. Dá pra cravar isso já ou tá cedo? O fato é que tem pessoas no processo seletivo, mas eles podem não passar, viu, Sena? Não é... O Partido Novo... o sistema é bruto lá, não é... Mas não tem entre os filiados, entre os integrantes, alguém com perfil? Tem que pegar no mercado? Teria Eles eu, pegam mas eu não vou. Headhunter. Tem Hunter mesmo. Nossa senhora, gente. Agora, o que acontece é o seguinte, qual é o empresário que quer sair da sua empresa, do seu conforto, para arrumar uma encrenca numa prefeitura onde o seu CPF imediatamente já está na mira do Ministério Público, podendo ter todos os seus bens indisponíveis? Os empresários não querem. Tem gente que não pensa em outra coisa, viu? Não quer poder. Aí é uma pessoa que quer poder e quer dinheiro. Não é pessoa que quer fazer as coisas bem feitas. Eu falar com o senhor, porque assim, a impressão que eu tenho é que quando o senhor coloca as regras do Novo como sendo muito restritivas, mas é justamente isso que o Novo procura. Ele não procura uma pessoa que queira ser um bom samaritano, vamos dizer assim, para poder trazer uma política diferente, trabalho diferente. Eu até entendo a questão das regras. Mas tem que ser uma pessoa que queira resolver mesmo o problema, que é diferente do político comum, né? Tradicional. Então, mas eu acho que o processo de canonização por aí está meio restrito, porque está todo mundo cansado de ser o Paulo Guedes, que está lá no Ministério da Economia, tem uma bela fortuna, está fazendo um trabalho fantástico, mas apanha mais do que bife de pensão. E eu... também estou apanhando bestamente, depois de tudo que eu abri, depois da minha campanha, por causa de meia dúzia de fundamentalistas juvenis que ficam falando que eu peguei auxílio moradia. Qual é o valor do auxílio moradia hoje? 3 mil, eu estou pegando R$3.500, é mais, é 7 mil, mas eu não preciso disso. Peguei 3 mil para poder alugar um apartamento, quarto e sala em Brasília. Tá. Agora, o que eu estou entregando de valor? Ninguém pergunta isso. E nós estamos fazendo muita coisa lá, mas muita coisa. E-social, bloco K, entrando com um monte de medidas para acabar com aqueles negócios de salário mínimo de conselhos regionais que fica atrapalhando a vida de todo mundo. Temos que ver o valor. Começar a ficar na picuinha. E o auxílio moradia faz sentido para alguém que tem que sustentar 4 casas diferentes. Desculpa, mas aí também...
Deputado, só mais uma questão. Ao longo da entrevista aqui, não sei se as meninas tiveram a mesma percepção que eu, mas parece que o senhor está bravo com o partido, ou com pessoas do partido. Esse negócio vai longe? Vai mudar alguma coisa? Tem alguma mudança de estatuto? Como é que é? Teve mudança de estatuto que nós estamos querendo que volte para trás também. Esse é outro assunto aí que nós estamos discutindo. Mas a questão é, eu estou bravo com o partido porque eu acho que o partido tem que sair em defesa do seu mandatário quando ele está cumprindo os contratos. E eu sinto que não está acontecendo isso. Outras pessoas também estão chateadas com isso. Mas isso é uma coisa que no diálogo a gente conversa. Uma coisa eu posso dizer, dentro do Partido Novo só tem pessoas boas. Não tem uma só pessoa mal intencionada, uma só pessoa que fica fazendo joguinhos. A conversa é muito franca dentro do Partido Novo. Isso é ótimo, porque a gente não fica falando. Agora, também não tenho medo de falar nada e tem a transparência como um dos valores. Liberdade com responsabilidade é um dos maiores valores do Partido Novo. Portanto, eu sei o que eu estou fazendo e sei que estou fazendo isso de forma responsável. Deputado Alexis Fontaine, deputado federal pelo Partido Novo, muito obrigado pela entrevista, viu? Uma boa tarde para o senhor. Vai tomar uma água. Obrigado, Sena. Obrigado, Rose. E obrigado, Zezé. Obrigada, deputado.